Olá pessoal, começa agora neste momento o podcast Mesa para Dois, comigo Júnior Penariol e comigo Adriele Ferreira. Neste podcast nós vamos conversar sobre todo e qualquer assunto, mas com a mesma leveza e suavidade de um jantar numa mesa para dois. Sempre estive aí, do lado de trás da câmera, e agora é a primeira vez que eu estou aqui, na frente da câmera, para conversar com vocês e trazer as minhas ideias. Eu sou psicóloga, trabalho na área clínica, pós-graduada em TCC e transtorno do espectro autista. E agora ele está me trazendo para esse mundo digital, que para mim foi difícil, né, amor, você me trazer? Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, mas estamos aí tentando. E agora nós vamos falar das marcas, das pessoas que nos apoiam e que fazem esse projeto aqui ser possível. Primeiro fica o nosso grande abraço pro Estúdio Barros, que é dono de toda a estrutura aqui, que possibilitou a criação desse podcast, que liberou aqui o espaço pra gente utilizar, que tá cedendo toda a estrutura e que faz esse momento ser possível. E tem um recado para você. Se você quiser ter seu podcast nessa mesma estrutura, contando com apoio profissional em todas as etapas do podcast, eu tenho só ideia, mas não sei como fazer e tal, conte com o Estúdio Barros, que eles vão dar uma ajuda para você, um suporte, desde o planejamento, na captação, depois até mesmo nas campanhas, nas estratégias de impulsionamento para que você atinja o seu público na internet, tá bom? Então já vamos falar um pouquinho sobre a importância da terapia. Por que é importante fazer terapia? Por que você acha que é importante fazer terapia, meu amor? Tá vendo? É por isso que eu não faço terapia. Só tem pergunta, meu. No ambiente terapêutico, pela primeira vez eu me senti seguro de falar sobre essas coisas e pensar sobre o que eu sentia. E, querendo ou não, isso é muito do que é a terapia, né? Exatamente. A terapia é basicamente o que você falou. Você vai atrás de alguém, óbvio, de um profissional, para te ajudar na questão da saúde mental. Você não está bem, está com ansiedade, está estressado, está frustrado, porque a gente vive frustrado com várias coisas que acontecem, e você não consegue entender o que está acontecendo. Então, vai atrás de um profissional especializado para te ajudar. Ver que comportamentos que você está fazendo que não é tão legal. Que ambiente que você está frequentando. Também, às vezes, a gente tem que fazer mudança de ambiente. Então, a promoção da saúde. Para você se sentir bem em todos esses aspectos. E é muito importante, porque as pessoas têm muito preconceito, né? Sim, de fazer terapia, de falar sobre seus sentimentos. Mas eu também entendo isso. Pensa, você ir para uma sala, falar para um estranho que você nunca viu as coisas que você sente. Por favor, né? A gente também Exatamente. Fica um pouco... E aí entra outra questão da terapia, que tudo que acontece ali é sigilo total. Óbvio. Isso é muito importante. Legal você falar isso. Tudo que entra ali, fica ali. Né? Não importa se você é adulto, homem, mulher, adolescente. Tudo que fica ali, criança... Tudo que entra ali, fica ali, o sigilo total. E ninguém está imune. Qualquer um pode ter ansiedade, depressão. E agora, falando sobre o mundo que a gente vive hoje, sobre esse mundo caótico, o mundo líquido, onde o ódio ganha força na internet, onde as pessoas têm medo de ser criticado, medo de ser cancelado, é possível ser feliz? É possível ser feliz. Né? É possível ser feliz, porém com gatilhos certos. Né? Indo atrás da saúde mental, da saúde física, tudo é muito importante, porque nós somos um serzinho global que nós precisamos nos cuidar. Fisicamente, mentalmente, grupalmente, que nós somos seres sociáveis e nós vivemos em sociedade. Né? Então, a gente tem que saber também com que pessoas que nós estamos andando, com que pessoas que traga essa leveza para a gente estar conversando. Sim. Né? Pra gente, o acolhimento, que pessoas que vai te acolher, que vai gostar de você. Então, é possível, sim, ser feliz. Né? E eu tenho esperança que, a partir do momento que as pessoas têm e entendem a saúde mental, conseguem entender suas emoções, ela consegue também passar felicidade para as outras pessoas. Exatamente. Porque a felicidade, ela é contagiosa. Sim. E você não é feliz necessariamente o tempo todo, né? Não. Ser triste também faz parte. Ser melancólico, sentir estresse, raiva. Você, quando fala, sou uma pessoa feliz. Não necessariamente 24 horas do dia você é feliz. Não. É saudável sentir triste, estressado, faz parte? Óbvio. Se uma pessoa falar pra você, eu sou feliz o tempo todo, corre, porque essa pessoa não tá bem. Ela tem algo. Nós somos seres emocionais. Se nós somos seres emocionais, nós temos emoções boas e emoções ruins.
É normal isso. Emoção boa, emoção ruim, felicidade, alegria, essa tristeza, ansiedade. Ansiedade é uma emoção, Sim. né? Só que as emoções ruins, como que a gente toma cuidado? Que no estresse do dia a dia, eu acordo lá, tô tranquila, meu despertador tocou, tomo banho, pega meu carro, uma pessoa vai lá e entra na minha frente. O Exatamente. que eu já vou fazer? Eu vou falar palavrão, vou falar coisa feia? Ok, tudo bem. Faz parte. Faz parte. Mas que aquele momento que eu fiquei irritada não atrapalha o meu dia todo. Exatamente. Eu não chego num trabalho falando, bom dia pra quem? Porque tem gente que é assim, né? Sim. Bom dia pra Bom dia quem? pra quem? Né? Eu chego num trabalho ruim com as pessoas, trato mal as pessoas, eu fico ruim, eu fico mal o dia todo. Exatamente. Não. Então, assim, as emoções, elas oscilam, mas que aquela emoção que não é tão boa para eu carregar, Dá que eu pra consiga administrar, né? administrar, que eu consiga entender ela, né? E que ela vá embora e eu siga meu dia. Carro me fechou? Tudo bem, ok, fiquei bravo. Me soltei ali, xinguei, fiz o que eu queria Eu sinto falar. assim, que muitas vezes, em alguns dias, a gente tem uma sucessão de coisas ruins que acontecem. Parece que naquele dia você tá um pouco carregado, tem uma nuvem preta em cima da sua cabeça e uma sucessão de coisas acabam realmente com o seu dia e é difícil você dar uma recuperada. Mas assim, quando é um fato isolado, aí é facinho de corrigir e tal. Eu acho que vai muito daquela conversa da última gota, sabe? Tipo, você tá já acumulando estresse, é o que acontece muito com burnout também. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Você vai acumulando situações no seu trabalho que chega uma hora que você explode, que chega uma hora que é a última gota. Como evitar essa última gota? No caso, o que é o burnout primeiro? E depois, como evitar ter um burnout? O burnout, ela é essa carregamento do trabalho, esse estresse do trabalho. Então, você não quer mais trabalhar. É uma síndrome do pânico dentro do seu ambiente empresarial ou da onde você está. E como? Como no burnout, como na nossa vida como esposo, como mulher esposa, como filha, filho, mãe. Nossas emoções é um balão. Suponhamos que é um balão. Sim. Ele vai inflando, vai inflando, vai inflando. O que eu tenho que fazer? Inflou, diminui. Inflou, diminui. E como eu faço isso? Conhecendo as minhas emoções. Sim. Né? Eu tenho que conhecer as minhas emoções. Estou ali estressada, carregada. Respiro. O que eu posso fazer? Que mudança de pensamento eu posso ter? Que mudança de comportamento, de sentimento eu posso fazer para que amenize aquela situação estressora? Porque nós temos várias situações estressoras durante o dia. Sim. Né? Como que nós podemos amenizar? E você só vai saber como pode amenizar se você se conhece. Se você se conhece. Se você não se conhece, é muito difícil. Né? Porque tem um gatilho estressor ali que você não sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo. Você e só é normal, sente. você só sente, é um turbilhão de emoção. E é muito difícil a gente administrar essa emoção sozinha. Sim. Né? E nós precisamos parar. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como eu posso agir, como eu posso reagir diante da situação. Né? Para que você não fique com esse burnout, para que você não tenha crise de ansiedade, para que você não tenha transtorno de pânico. Né? Então, é muito importante também essa manutenção. Sim, super importante. Mas tem algumas situações de coisas que a gente não consegue administrar relacionadas, às vezes, a pessoas. Alguns tipos de pessoas, que são pessoas que, por mais que a gente administre as nossas emoções, essas pessoas vão conseguir nos estressar, vão conseguir nos deixar nervoso, vão nos conseguir deixar triste. E como que é lidar com essas pessoas difíceis? Porque, às vezes, no trabalho, eu não tenho o poder de tirar aquela pessoa dali. Às vezes, eu não tenho poder nem de escolher qual sala eu vou trabalhar e aquela pessoa está ali. No ambiente de trabalho, às vezes, você tem que lidar com essas pessoas difíceis. Como lidar com essas pessoas que estressam, que enchem o saco, que apurrinha, que te deixa com quase perto de perder o réu primário? Você não consegue mudar a emoção da outra pessoa. Você não consegue mudar o comportamento da outra pessoa. Infelizmente, você não tem uma varinha e fala, fica quieto, botão Gostaria. mudo. O botão mudo. Porém, a gente consegue administrar como que nós vamos sentir perante essa pessoa. Essa pessoa, ela vale a pena mesmo eu sentir tudo isso? Vai trazer uma importância para minha vida eu ficar tão estressado o tempo todo com essa pessoa? Ok, que a pessoa pode ser irritante, porque tem gente que é Sim. Muito difícil. Mas a gente também não sabe pelo que essa pessoa passou, como que foi o dia dela, quais são as dores dela, quais são os traumas dela. Né? A gente também tem que ter esse pouquinho de empatia, de compaixão com o outro. Por mais que a pessoa não seja fácil. Né? Então, eu consigo administrar o que eu vou sentir perante essa pessoa. Né? Você pode vir estressado comigo, o que for.
Né? Se eu me estressar com você, eu aceitei o estresse. Exato. Se eu não me estressar, eu não aceitei. É exemplo, a gente brinca... Por exemplo, isso aqui é um saco de bosta. Sim. Tô te dando. Não, obrigado. Toma. Não quero, obrigado. Não quer? Não quero, obrigado. A partir do momento que Eu você... tenho meu próprio saco de bosta. A partir do momento que você não aceita, não é seu. Continua comigo. Exato. É meu, eu vou carregar comigo. Então, não aceite. Nós temos que aprender a filtrar coisas do nosso ambiente para não aceitar para nós. Lutar por algo. Eu lembro assim, na escola, agora é meu lugar de fala, de quem sofreu bullying. Na escola, tipo, tinha muita situação de sofrer bullying, de apanhar mesmo, diariamente, ser comum você apanhar, de roubarem meu lanche. Já tive situação de me jogar dentro da lixeira, de colocar minha cabeça num vaso sanitário. Então, assim, são situações pesadas e que eu não falava nem mesmo por quem podia me defender. Tipo, chegar em casa e falar, pai, hoje aconteceu isso, aquilo, mãe, aconteceu aquilo, aquilo Ninguém outro. te acolher. Você tinha um medo do agressor, do opressor num nível tão grande, ou do medo de se expor, que você não fazia nada para mudar aquela situação, por mais que ela doesse em você, por mais que ela te machucasse. E somente mudou essa situação quando eu, num dia apanhando, eles geralmente não batiam no rosto, naquele dia acabou escapando um chute, veio um chute no meio do olho, e aí eu fiquei com o olho preto, a cara toda inchada e tal, não teve mais como esconder. E aí vai ver essa situação, tipo, já tinha roxo em várias outras partes do corpo, apanhava direto. E aí me mudaram de escola, fui estudar com meus primos, que passaram a me defender. Então, tipo, eu já tinha uma gangue, assim, a função deles era não deixar eu apanhar. Então, a partir daí, mudou um pouquinho. Eles eram o anti-bullying. Mas falando sobre essa questão do opressor, sabe? Tinha uma situação ali, eu tava apanhando, mas só que tinha muita gente me vendo apanhando, sabe? Eu não apanhava, às vezes era num lugar escondido, mas às vezes era no meio da galera ali. Vendo, né? Exato, tipo, mas eu não sei se as pessoas tinham, os outros alunos tinham medo dos opressores, tipo, não, eu vou lá defender o menino, eu vou apanhar junto. As pessoas têm medo de embate, de treta, e não acontecia nada. Se eu tivesse continuado lá, mesmo acionando, aí é outra questão institucional da própria escola, acho que já tenha mudado essa questão, ou pelo menos estão trabalhando para que tenha menos bullying nas escolas. Sim, ainda bem. Mas eu teria continuado apanhando, tipo, pelas pessoas que estavam no mesmo nível que eu, que eram alunos também, e também, tipo, tinha muito mais gente que apanhava do que gente que batia. É igual aquela frase, né? A voz do povo é a voz de Deus. Exato, se todo mundo se juntasse... Se todo mundo se juntasse, óbvio que a gente não tá falando pra se juntar e bater no menino, né? Não, Que aí a não gente estamos tá incentivando a violência. aumentando Jamais. a violência. Mas se todo mundo se juntasse pra se defender, Exato. né? A agressão pararia por ali. Por que o efeito manada ele acontece mais com os agressores do que com as pessoas que são vítimas? Por que será, né? Eu, Caso como Oi, fantasma. sofredor do bullying, como ativista de sofrer bullying de verdade, como a minha infância, boa parte que eu estudei ali no Licurgo, até meu 5º ano. Eu não sei dizer pelo lado dos professores ou do lado dos adultos, mas com certeza pelo lado da criança ou do adolescente, que depois que eu mudei de escola ainda continuou por leve tempo, é muito de, primeiro, medo, sim, medo dos outros de se intrometer, acabar indo para eles, respingar neles. Então, acontece esse medo. Então, por exemplo, acho que um dos grandes motivos de eu ter sofrido é porque eu era nerd, então eu era alvo fácil. Sim. Outros nerds que eu eram amigos não tinha culhão para poder tentar ajudar alguma coisa, para mudar alguma coisa, e tinha muito medo de intrometer na vida deles, e eles acabaram virando alvos também. E por ser nerds eram lógicos, né? De saber Sim. que se tentasse fazer alguma coisa, eles Não, apanhariam. é certeza absoluta. E também é muito também da falta de empatia. O Brasil é um país que não conversa sobre, não tenta debater ainda. Está havendo mudança sobre, mas muito pouco, está sendo lento essa mudança sobre o bullying no Brasil ainda. É muito considerado como se fosse coisa normal. Então, é muito comum você ver pessoas que já passaram por isso, sofriam bullying, ou não as pessoas que viam de longe e falar, não, mas bullying era normal na época. Bullying você como se respondia bullying com fosse, zoação. bullying é um assunto de criança, né? Uma Isso. coisa que não demanda tanto, mas cria traumas Como gigantescos. se criança não tivesse emoção. Exato. Como se criança não tivesse trauma e como se criança não tivesse seu lugar de fala. Agora, sobre esses traumas, quais traumas que uma criança que sofreu bullying na escola, ou que está sofrendo agora, ela pode vir a ter no futuro? Trauma da agressão,
trauma do bullying, pode desencadear síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, né? Porque ela escutou tantas palavras baixas, né? Tantas palavras ruins, ela sofreu tanto em um ambiente que deveria ser satisfatório, que é o ambiente escolar, né? É um dos segundos meios sociais que a criança tem, o primeiro é a família, o segundo é a escola, de um acolhimento, e ela não teve. Né? O acolhimento dos professores, que poderia ter acolhido, ver o que está acontecendo e não teve. Né? Então, esses traumas, ele vai repercutindo, porque vai aumentando. Tenho medo de várias coisas quando a gente vai trabalhar, porque tinha sofrido bullying, né? Não consigo fazer várias coisas, aí toda vez que tô tentando algo, eu sofro ou não dá certo, eu paro, porque eu tenho medo. Mas é porque também, lá no passado, sofreu bullying, quando eu sinto medo... E quando eu sinto medo, eu paro. Eu não faço. Né? Sim. Por que você ficou emotivo, amor? Foi um pouco... Gente, liga pro seu terapeuta, liga pra sua psicóloga. Desculpa, tá? Eu Gatilhos. acho que eu abri algo e, como eu sou sua esposa, eu não vou poder fechar. Acho que você vai ter que fazer uma sessão de emergência hoje. Vai sair cara esse podcast. Desculpa. Então tem que ser, esse caminho. O Mesa para Dois, então, surge para debater, trazer conversas e tudo mais. Esse é o primeiro programa piloto sem muito formato, sem tema. Os próximos terão tema. Então, a cada programa a gente vai sempre abordar um tema específico, se possível, trazer um convidado de peso para conversar com a gente sobre aquele assunto, colher opiniões nas ruas também. Então, esse primeiro é para começar. Se a gente conseguir estimular as pessoas a dialogarem, a conversarem sobre, a sentarem numa mesa para dois e trocarem uma ideia, e uma vez por semana que seja, sabe? Conversar. Quanto tempo você não conversa com aquele amigo que você gostava de trocar uma ideia, mas por causa da correria vocês não se veem, com um vizinho, com tudo mais. Com o pai, com conversar. Mãe, com o filho. Exatamente, com o pai, com a pessoa mãe, que tá sentar próximo. e trocar uma ideia sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que está acontecendo na mídia, né? Só de assistir o jornal, você já está ali munido ali de trocar ideia sobre um monte de coisas e principalmente de interagir. Essa interação, ela é super importante, ela se faz necessária, se faz muito necessária nos dias de hoje. Hoje, com o avanço das tecnologias, fica muito fácil da gente ir perdendo o nosso lado social, e as redes sociais são, na verdade, redes antissociais. Pausa dramática. Gostou, né? Gostei, foi boa. Essa daí foi. Momento palestra. Gente, então é isso. Esse foi o primeiro episódio, o episódio piloto do Mesa para Dois, onde a gente trocou aqui algumas ideias, conversou um pouquinho, divagou bastante, ficou meio extenso, talvez a gente corte algumas partes, talvez a gente deixe na íntegra aí só no YouTube, mas foi um prazer ter você aqui, né? Seja ter ficado no começo, no final, assistido passado aqui para ver um pouquinho desses dois gordinhos falando sobre o que eles pensam. Com comida, vamos deixar o pessoal do sushi, do hot dog, do X-Tudo, da pizza, que quiserem nos apoiar. Imagina aqui a sua pizza lindona nessa mesa, a gente conversando e degustando a sua pizza, e você nesse lindo podcast aqui participando com a gente, tá bom? Então, conto com o apoio de todos vocês, um beijo no coração de vocês, e esse foi o Mesa pra Dois. Valeu, Miguel! Valeu, Miguel!